Olá, pessoal. Vou falar da história humana hoje. Mais ou menos 300 mil anos surgem então os primeiros Homo sapiens aqui na Terra. Mas essa história até hoje é marcada por revoluções que, de certa forma, alteram profundamente a sociedade, né? Leva a sociedade então a um novo patamar, economicamente, culturalmente, tecnologicamente, o que seja. Então, a primeira dessa revolução que acontece é a revolução cognitiva. Mais ou menos 70 mil anos atrás, que é vamos dizer, essas pessoas que viviam nessa época, o Homo sapiens, chamava o homem do Paleolítico Superior, o pessoal costuma falar. E essa época vai mais ou menos, então, até o início do Holoceno, lá quando o Holoceno começa, o fim das eras glaciais. E nessa época surge, então, ou já surgia, mas se manifesta mais, talvez, um pensamento simbólico, que as pessoas começam, então, a conseguir se comunicar ou pensar em coisas que não existem, simbólico. Tem uma comunicação mais complexa, a língua provavelmente se desenvolve muito também, começa a enterrar as pessoas, e tem as artes rupestres, né, que surgem do Homo sapiens. Talvez os outros Homo lá na época também tinham alguma coisa de revolução cognitiva, difícil saber. Isso leva à intersubjetividade, que você consegue criar uma verdade, entre aspas, coletiva, que leva a mitos, narrativas que unificam grupos grandes. E o ser humano começa a dominar o planeta porque ele começa a se unir em grupos grandes, absurdamente inteligente, e consegue dominar o planeta de alguma forma, né? E então essa revolução cognitiva vai levar a religiões, crenças, né? Por exemplo. E 10 mil anos atrás, já no Holoceno, começa a revolução agrícola, que é mais famoso provavelmente, que é quando a gente começa a domesticar plantas e animais e manipula inclusive as plantas e animais, né? Para criar plantas e animais que a gente gosta, né? Que seria então a seleção, não exatamente a seleção natural, mas uma seleção artificial que chama, né? Que de certa forma é natural também, porque nós somos naturais, então, mas a gente manipula eles para criar. Por exemplo, a gente cria o cachorro, né, doméstico, por exemplo, né? E um monte de comidas que a gente come. E então, caçadores, coletores versus agricultores, né? Os caçadores antigos colecionadores, que viviam antes, acabam talvez se transformando mais e mais em agricultores. Você acaba tendo um excedente alimentar, vamos dizer, mais alimento, talvez, assentamento fixo, né? Fica mais num lugar só, e especialização de trabalho. Quando se une em cidades maiores, começa a ter uma especialização. Um acaba tendo uma profissão diferente do que o outro. Você tem um crescimento populacional, cidades, né, começam a surgir, e você tem tecnologias novas, por exemplo, arado, né, para arar a terra, essas coisas. E aí, chega na terceira revolução, que é a revolução científica, pula lá mais uns 10 mil anos, aí já é século XVI, XVII, surge então o método científico. E você começa a tentar explicar o mundo racionalmente, que antes era mais explicação religiosamente, né? Explicava o mundo visto por um olhar mais religioso. Agora surge Galileu Galilei, por exemplo, Isaac Newton, René Descartes, John Locke, e as pessoas que então queriam o método, início do método científico. Tem um avanço gigantesco na física, na astronomia, matemática e medicina, de certa forma. A medicina ainda bem recente, né, que a medicina dá um avanço maior, mas começa a ter, né, um pouco mais de medicina também, mesmo que a medicina ainda é muito rudimentar na época. Mas pelo menos começa a observar como o corpo funciona, né? Começa a entender um pouco o corpo, abre as pessoas, né, quando estão mortos, né, para ver o que tem lá dentro, etc. E depois, quarta revolução, revolução industrial, século XVIII e XIX. Aí tem uma transição de economias industriais mecanizadas. E é basicamente que o pessoal pensa, nossa, esse método científico aqui, cara, é legal, né? Começa a entender como funciona o mundo. Se a gente pensa um pouco a mais, talvez a gente consiga fazer as máquinas, né, trabalhar para a gente. E surge aí máquinas a vapor,
tem uma urbanização muito maior, né, o pessoal migra para cidades, e a produção em massa. E redefine, né, de certa forma, o trabalho humano, e também, vamos dizer, começa a destruição do meio ambiente também, nesse contexto da industrialização. Depois, a gente tem a quinta revolução do ser humano, que é a revolução da informação, que é no século XX. Todos nós talvez não viviam no século XX, os mais jovens não, mas a maioria, século XX, né, talvez surge primeiro o telégrafo, acho que é século XIX, o telégrafo, telefone, rádio, TV, computador, vai chegar a internet, né? Eu lembro quando a internet chegava, né? Primeiro era bem lentinho, se desenvolvendo. O que acontece é que o compartilhamento de conhecimento aumenta absurdamente. E é uma globalização, né? Você começa a ter contato e notícias mais rápidas do mundo inteiro. A economia começa a ser orientada por dados e conhecimento, por exemplo, que foi uma grande revolução que muitos de nós, né, de quem está ouvindo esse vídeo, provavelmente lembra o quanto mudou o mundo, né, quando a internet chegou. E você tem uma democratização de conhecimento, de certa forma, né, porque você tem muito mais acesso ao conhecimento, mas também você acaba tendo desinformação e muito mais fake news. E a sexta revolução, a última, é a revolução da inteligência artificial. Isso século XXI, muito recente. Razoavelmente assustador. A gente espera que seja uma coisa boa no futuro, mas as máquinas agora são capazes de aprender, tem um raciocínio, realizar tarefas complexas e está evoluindo como nem a gente. Só que a nossa evolução de 300 mil anos, se você pega um dessas de 300 mil anos atrás e coloca ele no metrô aqui em São Paulo, ninguém vai nem perceber que ele era de um homem de 300 mil anos atrás. E o Homo sapiens, primeira vez na história, cai no segundo lugar de inteligência, porque os AI, o IA aqui no Brasil, né, inteligência artificial, já deve ter ultrapassado a gente em várias áreas aí. E vai ter um impacto gigante no mercado de trabalho, provavelmente, né? O pessoal está especulando em possível desemprego em massa, né? Quando muitos trabalhos administrativos vão simplesmente ser transferidos para inteligência artificial. E vai ser uma revolução, talvez mais potente de todos, e vai redefinindo provavelmente a própria condição humana. E a gente espera que venha trazendo coisas boas, né, para o planeta. É isso aí.